Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós. Deus continue abençoando a sua vida. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua casa. Eu quero desejar a você, meu irmão e minha irmã, uma ótima, tá certo? Manhã na presença de Deus, um domingo abençoado. Um domingo produtivo, um domingo cheio da unção e da autoridade do Senhor. Eu peço a você que é novo aqui no canal, que não deixe de se inscrever. Ative também o sininho para poder receber as nossas notificações aqui diariamente. O seu like, ele é muito importante para nós. O seu like, ele evangeliza. O seu like, ele também salva e ele ganha almas. O seu like, quando você deixa ele aqui, o YouTube distribui esse vídeo para outras pessoas. Então por isso que é importante você não só ouvir, assistir o vídeo, receber a mensagem, mas também dar o seu like, deixar o teu joia, tá certo? O seu comentário aqui é muito importante para mim, pastor Davi Ramos. Compartilhe logo após a mensagem este vídeo aqui que você está assistindo, tá certo? Não deixe de compartilhar. Eu quero dar continuidade sobre a nossa série Queda e Redenção. Está inserido aqui hoje o que eu vou falar é sobre desenvolvimento da nossa salvação no temor e no tremor. Então, desenvolvimento. Observamos bem, está inserido em Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 12, que diz assim: de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Olha só, na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Não só na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Então nós sabemos aqui, de repente você que não tem conhecimento desse assunto aqui, de Filipenses 2, é importante você saber que Filipenses, ela está inserida, essa carta aos Filipenses, ela está inserida entre as 4 cartas prisionais, as 4 cartas da prisão do apóstolo Paulo. Então ele escreveu 13 cartas paulinas, dessas 13, tá certo? 4 são direcionadas, tá certo? Elas vieram da prisão, onde Paulo estava aprisionado, por causa do evangelho, por causa da palavra de Cristo, por causa do amor às boas novas. Então, por isso que Paulo ele fala não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, porque ele não estava com eles. Paulo não estava com a igreja. Paulo então direciona a carta à igreja de Filipenses. Então observamos bem que ele dá essa orientação, esse estudo, esse conselho, para que eles viessem operar a vossa salvação com temor e tremor. Nós sabemos aqui, tá certo, que a salvação, ela é individual. Como existe adoração coletiva, como existe adoração individual. Observe bem que Deus, ele não nos criou, tá certo, como robôs. Deus não nos criou como um brinquedo, tá certo, onde vai ser manipulado. Não. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Por mais, olha só, mesmo o homem caindo, mesmo o homem fracassando, depois dele ser comprado, regenerado, justificado, Deus não tirou de nós o livre-arbítrio. Então Deus, ele não obriga você a adorar. Deus, ele não obriga você a estar com ele. Deus, ele não obriga você a ir ter uma aliança com ele. Pelo contrário, Jesus falou, se quiser. Então aqui é questão de escolha. Jesus falou, todo aquele que vem a mim, não é todo aquele que eu obrigo que venha, não, todo aquele que vem. Então, na verdade, o livre-arbítrio ainda ele existe. Por isso que o tema de hoje é desenvolvendo a salvação. Porque quando Paulo ele fala aqui sobre a questão de operar, dentro de uma linguagem original do grego, então esse operar aqui significa trabalhar. Esse operar aqui significa trabalho. Então, ou seja, como que eu vou trabalhar a minha salvação? Observe bem essa metáfora aqui, essa analogia
Então, se nós falarmos de trabalhos minerais, ou seja, de minerais aqui, então nós vamos saber que esse tipo de trabalho é você trabalhar até extrair ao máximo da riqueza. Então, se nós falarmos do trabalho de campo, então nós vamos falar, tá certo, de trabalho contínuo, até coletarmos o fruto daquele trabalho, o produto daquele trabalho, o fruto dali. Então Paulo está falando isso: operai a vossa salvação, trabalhai ela, até que vocês, ou seja, no temor e tremor. Por quê? Até vocês alcançarem o máximo da excelência, o máximo da salvação. Então Paulo ele está falando, não trabalhe só na minha ausência, mas trabalhe com temor e tremor na minha, tá certo, ausência, não só na minha presença, mas na minha ausência. Não trabalhe só na minha presença, mas na minha ausência. Porque tem pessoas que servem ao Senhor e muitas vezes ela só quer mostrar um cristianismo só quando está na frente das pessoas. Elas querem mostrar que são crentes, que servem ao Senhor só na frente de pastores, só na frente de obreiros, só na frente da membresia da igreja. Mas acabando tudo isso, ela indo para sua casa, ou ela indo para o seu trabalho diário, muitas vezes lá, ela não trabalha, ela não opera a sua salvação. E esse operar da salvação está atrelado aos Gálatas capítulo 5. Quando Paulo fala, tá certo, aos Gálatas sobre o fruto do Espírito. Então ele fala do amor, ele fala do gozo, ele fala da paz, ele fala da benignidade, ele fala tá certo, da temperança, ele fala do domínio próprio, ele fala da pacificação, ele fala, certo, você ser benigno, você ser uma pessoa bondosa. Então é isso que Paulo está falando, trabalhai a sua salvação nisso. Então, muitas das vezes, a gente não consegue desenvolver a nossa salvação. A gente acha que, muitas das vezes, eu sou membro de tal igreja, eu participo de tal comunidade, então só eu ter o cartão de membro já está resolvido. Me leva engano, cartão de membro não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. O que salva é a graça do Senhor Jesus que foi dada a nós, mesmo nós não merecendo. Então nós temos que desenvolver essa operosidade da graça, nós temos que desenvolver a nossa salvação, trabalhar nela, não deixe de trabalhar a sua salvação, não deixe de trabalhar aquilo que Deus te chamou para ser salvo. Então observe bem, Joel 2,13, diz assim a palavra, Joel 2,13, está escrito assim: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E olha só, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência. Então Joel 2,13 o Senhor diz isso. Então o profeta dizia isso, que Deus estava interessado em quê? Em um arrependimento profundo interior. Então, ou seja, o rasgar as vestes aqui, o rasgar as roupas aqui, sabe o que significa? Aparência. O rasgar as vestes aqui, que Deus falou, não rasga as vestes, é aparência. Quantas pessoas vivem de aparência? Quantas pessoas, elas estão aqui, sorrindo, sorrisinho, cantinho de boca, micajinha, fica fazendo micagem com o rosto. Então elas vivem de aparência. Elas não conseguem ter uma alegria de verdade. Elas não conseguem ter uma salvação interna. Por isso que o Senhor usou a boca do profeta Joel falando. Você sabe do que se trata aqui Joel? É o profeta que Deus usa para restituir, a promessa da restituição. É o profeta que Deus usa, que iria derramar do seu espírito sobre toda a carne. Então esse profeta estava sobre ele detido as promessas de restituição, de honra, de dupla honra, de Deus orgulhar o seu povo, de Deus honrar o seu povo. Mas Deus precisava que o povo rasgasse era o coração e não as vestes. Eu já falei aqui que rasgar vestes é viver de aparência.
É pessoa que muitas das vezes ela se fantasia com uma roupa, ela coloca uma melhor roupa, ela penteia, tem uma situação financeira boa, consegue ir num salão, faz tudo aquele piseiro todo e aí pronto. Mas por dentro está morto. O arrependimento nunca houve. É pessoa soberba. Por isso que nós estamos falando aqui hoje sobre desenvolver, trabalhar a salvação. Cuidado, tenha cuidado de ti mesmo. Guarda a tua vida, guarda a tua boca, guarda os teus ouvidos, guarda os teus olhos, guarda a tua vida. Peça para o Senhor te ajudar nesse desenvolvimento, tá certo? Da sua salvação, a operosidade da salvação. Então o apóstolo Paulo, ele orienta aos irmãos que estão em Filipos. Para quê? Para que eles, tá certo? Opere, trabalhe a vossa salvação até na ausência do apóstolo Paulo. Até na ausência dele. Isso é importante você saber. Você não é crente de pastor. Você não é crente de obreiro. Você não é crente da Assembleia de Deus, tal. Não. Você não é crente de outras denominações. Você é crente em Jesus. Então desenvolva a tua salvação em Cristo. Pegue o manual que é a Bíblia e vá, tá certo, desenvolver. Só porque as pessoas te maltratam, que você vai te maltratar também, tá errado. Só porque as pessoas falam mal de você, que você também vai falar, tá errado. Só porque as pessoas não te abraçam, que você também não quer abraçar, tá errado. Você não pode descer o seu nível, porque fulano também desceu o nível, lembrando que você está trabalhando a sua salvação. O Senhor falou que nós, em Colossenses 3, já que nós, olha só, quem é aquele que crê que Cristo morreu e ressuscitou? Então, se você crê que foi morto com Ele, está crucificado com Ele, então pensai nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Tem muitas pessoas que interpretam mal a Bíblia. Tem muitas pessoas que acham que a Bíblia é conivente com as suas amarguras, com as suas decisões desastrosas, com seus pensamentos levianos, com as suas ideias separatistas. Não, o Senhor não é conivente com isso. O Senhor usou, tá certo, o escritor aos Hebreus falando: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então desenvolver aqui a salvação, operar aqui a salvação no temor e tremor, é no temor ao respeito a Deus e também com medo de perdê-la, porque tem crente que não tem mais medo de perder a sua salvação. O apóstolo Paulo, ele fala: miserável homem que sou, quem pois pode me livrar da morte desta carne? Então o apóstolo Paulo, ele sabia que a sua carreira, ela corria risco de vida. Veja lá 2 Coríntios 11, a partir do versículo 20 a seguir. Vamos pegar o 18 a seguir, você vai ver o que Paulo fala. Ele fala dos perigos que ele correu, os perigos que ele enfrentou. Por quê? Porque viver, tá certo, desenvolver, operar a nossa salvação não é fácil. Porque você vai encontrar barreira todos os dias. Você vai encontrar levantes todos os dias. Você vai encontrar negativas todos os dias. Mas ao nosso lado está Jesus. Romanos 8:31. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então desenvolva a tua salvação dentro dos frutos do Espírito Santo. Desenvolva. Você pode ser melhor. Você consegue ser melhor. Você consegue ser melhor para você. Você consegue ser melhor na casa de Deus. Você consegue servir melhor a Deus. Você consegue ser melhor para a tua família. Você consegue ser melhor para os teus irmãos e para a tua casa, então para a tua empresa. Você consegue ser melhor para os teus amigos. Você consegue ser melhor. Você consegue, sabe por quê? Porque a palavra, quando nós estamos nela, nós conseguimos ser melhor. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. Lembre-se de compartilhar este vídeo. Não deixe de compartilhar. Compartilhe este vídeo, pois é muito importante outras pessoas receberem esse vídeo. Amém? E o seu like é muito importante para o nosso canal. Então não deixe de dar lá o teu joia, tá certo? Dá aqui o teu joia em nome de Jesus. E lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus. Então trabalhe
a tua salvação com temor e tremor. Não rasgue as vestes, não viva de aparência, mas rasgue o coração. Rasgar o coração aqui diz de arrependimento profundo e verdadeiro. Deus te abençoe. Não tenha medo de dizer quem você é. Não tenha medo de se expor. Não tenha medo das consequências. Não tenha medo das retaliações. Mas diga para Deus quem você é. E com certeza Ele trabalhará em cima daquilo que você é. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, o nosso Senhor.